Paz a todos, quem vos fala aqui é o Pastor Breno. Vou estar lendo aqui em Atos capítulo 2, versículo 11, que vai estar dizendo: cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Uma vez por todas, vamos entender a questão de Atos 2, dos apóstolos. Pentecostes era o nome que se dava à festa das semanas, também chamada festa da colheita, ou ainda festas aí dos primeiros frutos, em Deuteronômio 16:10. Na ocasião, os apóstolos estavam reunidos em um só lugar, quando de repente um vento muito forte encheu toda a casa. Este vento é a representação do Espírito Santo de Deus, poderoso, soberano e completamente livre. Atos 2 e o verdadeiro arrependimento nos simplifica dizer: após o derramamento do Espírito Santo, todos eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava, e todos os estrangeiros que ali estavam, os entendia em sua própria língua. Eu acabei de ler aqui, em Atos capítulo 2, versículo 11, que todos eles estavam entendendo em sua própria língua falar das grandezas de Deus. Ou seja, todos que estavam ali sentindo o Espírito Santo de Deus entrou na vida deles, conforme o capacitava, e todos os estrangeiros começaram a entender, falar das grandezas de Deus, ou seja, uma evangelização do próprio Espírito Santo ao povo estrangeiro. Então todos começaram a entender o que o povo, os apóstolos, estavam dizendo. A multidão ficou completamente perplexa com o ocorrido, mas alguns zombadores os acusaram de embriaguez. Então, neste momento, o apóstolo Pedro ele toma a palavra e explica o que está acontecendo. Então, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele dizia: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo feito por Joel, capítulo 2, versículo 28, a qual Jesus Cristo lhes ordenou que aguardasse, começou naquele dia. A pregação de Pedro, sabemos que ao pregar, então Pedro ele começa a pregar, então ele apresenta Jesus Cristo, assim que ele começa a apresentar a Jesus Cristo como o Messias prometido, ele endossa seu argumento, lembrando a todos dos milagres, maravilhas e sinais que Deus operou por intermédio dele, em Atos 2, 22 e 36. Então Pedro expõe que a morte foi algo planejado por Deus. Então, visto que a morte não pôde detê-lo, e a sua ressurreição não foi uma farsa, mas sim um resultado da glória de Deus. Então, após a pregação de Pedro, milhares de pessoas se perguntavam: irmãos, que faremos? Simão expõe a necessidade de arrependimento, confissão pública e batismo, em Atos 2, 37 ao 41. Então, assim, naquele dia, cerca de 1.000 pessoas ali tomaram essa decisão e forma acrescentadas na igreja. Então, assim, vai formando. Então, a vida dos primeiros cristãos era marcada pela comunhão. Então, embora simples, era um estilo de vida onde todos tinham tudo em comum e não lhes faltava nada, em Atos 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, não eram apenas ouvintes, mas sim praticantes. A consequência disso é que sinais, prodígios e maravilhas eram manifestados através dos apóstolos, devido à poderosa presença de Deus entre eles. Em Atos 2, a descida do Espírito Santo, frisando esta parte, Lucas escreveu que eles estavam todos reunidos em um único lugar. Pode ser que eles estivessem nas imediações do santuário, contudo o lugar é chamado de casa, Atos 2:2, uma designação incerta para o templo, ainda que possa ser descrito como uma casa. Se eles não estavam reunidos no santuário, eles deveriam estar próximos a ele. As referências aí a vento e fogo são significativas. A palavra para espírito é traduzida como vento aqui.
O barulho como o poder de um vento intenso vindo do céu aponta para a autoridade do Espírito Santo e a completude de sua presença. Enquanto as línguas de fogo retratam a glória de Deus, diversas vezes no Antigo Testamento, Deus se revelou por meio das chamas, como vemos na sarça como Moisés, em Êxodo 3. O selo do Espírito Santo é distinto do batismo do Espírito. O selo do Espírito acontece uma vez para cada cristão na hora da conversão, como vemos em Atos 11, 15 ao 16 e Romanos 6, 3. Já o batismo do Espírito pode acontecer não somente na conversão, mas em diversas ocasiões após a conversão. Atos 4, 8 ao 31. Então, uma das comprovações do batismo do Espírito Santo eram outras a presença das línguas, E o nascimento da igreja foi no Pentecoste, em Atos 2, que a igreja, então, passou a existir, Alguns dos judeus aí que estavam em Jerusalém, para a festividade, eram bilíngues, falavam grego e suas línguas nativas. Eles ficaram perplexos ao escutar judeus, olha só, judeus da Galileia falando as línguas dos povos que cercavam o mar Mediterrâneo. O que precisamos entender é se somente os 12 falaram em línguas ou todos os 120. Então, diversos elementos apoiam aí a ideia de somente os 12 estarem incluídos neste episódio. Então, o assunto que as testemunhas aí discutiram em todas essas línguas foram as maravilhas de Deus. Então, parece que eles estavam louvando ao Senhor. Então, suas palavras não eram de lamentação, também não era o evangelho, incapaz de esclarecer este milagre. Os judeus incrédulos ficaram perplexos, E alguns começaram a zombar e dizer, eles beberam vinho demais. Então, contudo, o que nós estamos apregoando neste momento é a respeito da descida do Espírito Santo. Então vamos, por uma vez por todas, lembrarem que todos estavam no mesmo lugar com o mesmo propósito de ouvir a palavra de Deus, com o mesmo propósito de esquecer, as coisas objetivas da vida e pensar um pouco mais na vida espiritual. Então todos estavam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desceu sobre a vida deles, eles começaram a falar em outras línguas, ou seja, os povos que estavam nas proximidades começaram a observar e a ouvir em seu próprio idioma falar das grandezas de Deus, no versículo 11. Então, no verso 11, ele já explica tudo a respeito das línguas, a qual muitos batem a cabeça, muitas igrejas não sabem muito explicar a questão disso, mas é isso. No versículo 11, já explica Atos 2. Todos eles ouviram, em seu próprio idioma, falar das grandezas de Deus. Tá bom? Então, isso é uma palavra para o seu coração hoje. Reflita, vai para a igreja com objetivo, vai para a casa do Senhor com objetivo, vai buscar a Deus de todo o coração, com o mesmo propósito. Se Deus descer ali com o Espírito Santo e com fogo, com alegria, você fala das grandezas de Deus. Hosana nas alturas, bendito seja o nome do Senhor. Começa a glorificar ao Senhor, porque os povos ao redor que estão ali vão ver que você está com intimidade com o Espírito Santo, com Deus, o exaltando todos os momentos. Então exalte a Ele, glorifique a Ele, e os dons, as dádivas de Deus vai te alcançar, e Deus vai começar a fazer que as bênçãos corram atrás de você, E não vai precisar tomar emprestado, vai emprestar, mas não vai precisar tomar emprestado, porque você vai ter para abençoar as nações, ouvindo a palavra de Deus e praticando, como eles não eram apenas ouvintes, mas sim praticantes. Eu aqui, um pastor Breno jovem, fui bastante ouvinte para hoje eu ser praticante das boas novas, ser praticante do evangelho, orar, buscar a palavra de Deus, porque vidas precisam ser alcançadas. Se tem alguma dificuldade entre nós e outros povos, Deus vai dar estratégia para que o nome dele seja exaltado e as grandezas de Deus na vida deles sejam alcançados e eles venham ser mudados completamente. Então, o objetivo central de hoje é mudança de caráter.
Então não há erros para falar de mudar o seu jeito, não há erros para falar pare de pecar ou fazer coisas erradas, não há erro. Então a todos os povos e nações precisam saber que caráter do Espírito Santo é a paz, é a longanimidade, é a doutrina, é a mansidão, né? É fazer a vontade da paz, da alegria do Espírito Santo de Deus. Qual é o objetivo central de sentir a presença de Deus? É que eu estou aqui com o propósito de glorificar a um Deus que ofereceu esta oportunidade a qual eu já tinha perdido talvez, mas desceu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus mesmo dizia: eu não vos deixarei órfão, mas pedirei a meu Pai que lhes conceda o Espírito Santo Consolador. E depois que Pedro pregou a palavra de Deus, muitas almas se converteram, foram batizadas. Então o acesso para ter isso é muito rápido, né? É primeiro a decisão, né? Primeiro é a decisão, depois é o batismo nas águas, orientação, batismo nas águas. Deus vai transformando, fazendo você uma pessoa de exemplo do Espírito Santo na terra. Ou seja, busque ao reino dos céus e a demais coisa vos será acrescentada. Quem vos fala aqui é o pastor Breno. Que Deus abençoe a todos, comente, compartilhe, se puder, né, envie mensagem, que eu estou à disposição para orar pela tua vida, em nome de Jesus.